aproveitando esse parênteses, você falou da Maria Regina, mas tem uma outra pessoa que é referência na sua vida, que é sua avó. Quem é a sua avó e por que é uma referência na sua vida? Bom, a minha avó também chama Mariana. Então, o meu nome foi uma homenagem à minha avó. E eu acho que isso mostra também como a minha avó era uma pessoa muito importante na vida da minha mãe, né? Que escolheu dar o nome da sua filha para homenagear a minha avó. A minha avó, a minha família sempre girou muito em torno da minha avó. A minha avó sempre foi a grande matriarca das coisas, né? Então, tanto que qualquer filho que tivesse tido a filha mulher mais velha, ela chamaria Mariana. Era meio que um acordo entre os irmãos, assim, ainda bem que fui eu, porque é uma grande honra para mim ter sido nomeada de acordo com a minha avó. Como a minha mãe engravidou de mim, assim, meio no susto, não foi uma coisa muito planejada, desde pequena, minha avó ajudou muito na minha criação, porque a minha mãe, médica, início de carreira, dando plantão, aquela loucura, a minha avó sempre foi aquela pessoa que ia nas minhas reuniões de colégio, que ia na festa de Dia das Mães do meu colégio. Eu passava fins de semana na casa da minha avó. Então a minha avó sempre foi essa figura materna, junto com a minha mãe, claro, na minha vida. Além de eu ter o mesmo nome que ela, a minha avó também é professora, né? Ela era professora de matemática e ela não só foi professora, diretora de escola pública, como a minha avó também foi secretária de educação do governo Carlos Chagas. E eu acho que ela sempre teve, portanto, essa noção da importância da política e da educação estarem integradas, né? E ela trabalhou muito tempo com jovens infratores, essa palavra horrorosa, mas ela trabalhava com jovens da FUNABEM, né? Com a inserção social desses jovens, a inserção educacional desses jovens que estavam sendo punidos por alguma coisa que eles tivessem feito. E ela sempre teve essa ideia, portanto, da noção de como a educação é importante, de como, na verdade, a falta de educação muitas vezes gera essas infrações desses jovens e de como que isso é um problema crônico do Brasil pela nossa baixo investimento na educação pública básica, né, de ensino básico. Então ela sempre mostrou para mim muito essa dimensão da importância da educação enquanto uma força transformadora de futuros e de realidade, né? E aí a minha avó, portanto, ela sempre foi para mim esse grande modelo, eu sempre convivi muito com ela por conta dessa experiência profissional da minha mãe, que era médica, dava muitos plantões, eu acabava passando muito tempo da minha infância com a minha avó, ela sempre foi uma grande referência na minha vida. E a minha avó, ela sempre fez muita questão de ser essa grande referência. Ela participou de tudo de importante que aconteceu na minha vida, ela sempre foi aquela avó que ia para formatura do inglês, para reunião, banca de TCC. Ela sempre entendeu, ela sempre teve muito orgulho de mim, eu acho, né? Porque eu era a neta mais velha dela, neta mulher, então as primeiras experiências que ela teve com uma neta foram comigo. Então ela acompanhou muito de perto assim, o meu desenvolvimento. E até hoje a minha avó é essa pessoa que tá comigo para tudo, né? Eu amo a minha mãe, amo meu pai, claro, mas a minha avó sei lá, é uma coisa meio de alma, não sei explicar direito. É como se eu tivesse nascido para ser neta dela, né? E, enfim, tudo que eu faço na minha vida eu dedico a ela, né? Minha dissertação de mestrado, dedicatória, foi para minha avó. Minha tese de doutorado, dedicatória para minha avó. Já tá pronta, já. A dedicatória sempre vai ser para ela. Mesmo as que não estão prontas ainda vão ser para ela. E eu acho que isso tem muito a ver também com a relação que eu construí com a Maria Regina. Porque a Maria Regina é da geração da minha avó e pensa muito parecido com a minha avó sobre muitas coisas. E eu acho que eu enxergo na Maria Regina muitas coisas do que eu enxergo na minha avó também. Então acho que é uma identificação, a Maria Regina nem sabe disso, mas acho que ela vai ficar feliz. É uma identificação nesse sentido de pessoas que apostaram em mim, que se orgulham das minhas conquistas, que valorizam o que acontece de bom na minha vida, né? Quando eu comecei a dar aula aqui na UF, minha avó aprendeu a mexer no WhatsApp. E aí foi corrente nos grupos da família da minha avó contando para todo mundo
que, ai, minha neta agora é professora, né? Aquela grande coisa. Verdade. Então, enfim, eu acho que isso tem muito a ver também com a luta que eu sempre tive enquanto buscar o meu espaço enquanto mulher, porque a minha avó foi uma das pessoas que fez isso, né? Numa geração dos anos 60, em plena ditadura militar, ela tinha um papel político importante e algo que ela teve que lutar muito para conseguir. O espaço para ela foi muito mais difícil. E isso me inspira muito, assim, para buscar o meu espaço também hoje em dia. Sim. Então, você terminou seu mestrado e também engatou no doutorado com a mesma orientadora, com a Maria Regina. E no doutorado teve uma outra experiência muito importante, que foi o estágio na ONU, lá em Nova York. E como foi isso? Como é que você foi parar lá? Sempre que eu falo para as pessoas que eu fiz um estágio na ONU, todo mundo me pergunta, mas como que você foi parar lá, né? Como é que você saiu da UERJ para Nova York? A minha pesquisa, tanto no mestrado quanto a do doutorado, são sobre a ONU, né? A minha pesquisa básica é sobre o uso da força no sistema internacional, então sobre a atuação do Conselho de Segurança, enquanto esse órgão responsável por aprovar o uso da força. E eu sempre tentei estudar um pouco como é que é essa correlação de forças dentro do órgão, os métodos de trabalho, por que há membros permanentes e membros não permanentes e quem são esses membros permanentes. Isso foi do meu TCC da UFRJ, de Relações Internacionais ainda. E aí, no mestrado, eu estudei o Brasil na ONU. Eu estudei o comportamento do Brasil no Conselho de Segurança, como que o Brasil se posicionou historicamente sobre a aprovação do uso da força dentro do Conselho, para tentar identificar certos temas, certos padrões de comportamento, certas omissões de comportamento, se teve mudança da ditadura militar, por exemplo, para o período mais democrático, porque, enfim, democracia é questionável, se houve mudança dentro de partidos, dentro de governo, dentro do Brasil. Sim. E aí no doutorado eu resolvi que eu queria comparar o Brasil com outro país para ver se os dados que eu encontrei em relação ao Brasil eram reproduzíveis ou se eles eram particulares do estudo de caso que eu tinha feito. Você era um modelo que seguiam outros países subdesenvolvidos. Subdesenvolvidos, isso. E aí eu resolvi comparar com a Índia. Porque a Índia é um país que tem uma inserção internacional parecida com a do Brasil, parecida entre muitas aspas, porque eles são muito diferentes, mas de também ser um país em desenvolvimento. Eu não gosto da palavra subdesenvolvido, é um país em desenvolvimento, sim. Um país que também depende muito do seu mercado agrícola, da sua exportação de bens primários, uma democracia com uma população muito grande, mas ao mesmo tempo com grandes desigualdades sociais internas, também regimes multipartidários, também partidos de coligação. Então eu achei que a Índia era um caso interessante para comparar com o Brasil. Porque apesar dessas semelhanças, a Índia tem algo que o Brasil não tem, que é poder militar e poder nuclear. Sim. E isso, para uso da força, eu acho que é um aspecto central, né? Porque, enfim, é o que diferencia membros permanentes e membros não permanentes do Conselho de Segurança. É o poder militar, é o uso da força. Sim. Então eu resolvi comparar com a Índia para ver se os resultados iam ser parecidos, ou se não, ou se a assimetria dentro do Conselho era tão grande que a Índia, apesar de ser poder nuclear, ia se comportar parecido com o Brasil. Sim. E eu fui ver que eu precisava fazer trabalho de campo. Eu precisava estudar de dentro para fora. Se eu queria estudar troca de votos, se eu queria estudar barganha política, não era lendo pronunciamento diplomático que eu ia descobrir o que eu queria fazer. Sim. E aí eu conversei muito com a Maria Regina, eu tinha inicialmente uma perspectiva de ir para a Índia, passar um tempo na Índia, mas enfim, a Índia não é um local muito receptivo para mulheres sozinhas. Sim. E também a gente chegou à conclusão de que o que eu precisava estudar sobre a Índia era uma política externa muito específica da Índia, que era a Índia na ONU. Então, a gente chegou à conclusão de que se eu quisesse fazer trabalho de campo, era algo que eu sempre quis fazer, que era mais interessante eu tentar ir para a ONU para poder ver no mesmo ambiente como é que a Índia e como é que o Brasil se articulavam. E aí eu busquei formas de ir para a ONU. Infelizmente, os estágios da ONU, das organizações internacionais em geral,
são estágios voluntários. São estágios não remunerados. Então eu vi que para ir para a ONU, para fazer trabalho de campo lá, eu teria que me manter em Nova York sem nenhum tipo de verba de auxílio. Sim. E ainda mais porque a única renda que eu tinha naquele momento era a minha bolsa de doutorado, que convertida para dólar não pagava nem um terço do aluguel que eu ia precisar ter em Nova York. Sim. Então eu comecei a buscar formas de ir para lá, né? E, enfim, eu acabei optando por não fazer um estágio na ONU, eu procurei uma forma de acompanhar a delegação brasileira na ONU. E existia um programa que, infelizmente, foi extinto, que chamava Programa de Capacitação Acadêmica da Missão do Brasil na ONU, da delegação brasileira, que era um programa trimestral que eles selecionavam um grupo de mais ou menos 8 pessoas para ir para Nova York. E a gente trabalhava como apoio à missão do Brasil. Então, cada um de nós éramos responsáveis por um tema específico de trabalho da delegação brasileira e a gente acompanhava os trabalhos dos diplomatas que lidavam com aquele tema. O seu tema? Eu lá na ONU, quando eu fui para lá, o Brasil não estava no Conselho de Segurança naquele período, então eu acabei ficando na Comissão de Desarmamento. Que era exatamente onde eu ia conseguir ver essa questão do poder nuclear e da diferença que isso fazia nas negociações. Aí eu fiquei na Comissão de Desarmamento e nos temas de desarmamento dentro do Conselho de Segurança. Irã, Coreia do Norte, Paquistão, Índia, mais ou menos por aí. Que era o que me interessava de fato. E aí eu consegui, fui selecionada para participar desse programa. Também era um programa não remunerado. Mas eu consegui compatibilizar isso com o meu doutorado a partir do momento que eu justifiquei que isso era trabalho de campo. Então, eu consegui manter a minha verba do doutorado enquanto eu estava em Nova York. E isso me deu um desafogo. Mas rolou a vaquinha da família também. Cada um contribuiu com alguma coisa. E aí, eu passei 4 meses em Nova York. Fui um pouquinho antes, voltei um pouquinho depois. 3 meses de trabalho, acompanhando os diplomatas que trabalhavam com os temas de desarmamento dentro da delegação. Então, eu ia para as reuniões dentro da ONU, fazia os relatórios posteriores, o diplomata corrigia, isso ia para o Ministério em Brasília. Foi uma experiência incrível, não só para eu ver de dentro como era o trabalho da delegação brasileira, mas também para eu ver como que eram as reuniões da ONU. Como que os países se posicionavam, como que muitas vezes as negociações eram feitas em off, na hora do cafezinho da tarde. Então, eu acho que esse trabalho de campo foi essencial para eu agora conseguir fazer uma tese em que eu foco muito nessa questão da troca dos votos, dos métodos de trabalho, e eu acho que não ter visto isso de dentro teria sido algo que impossibilitaria, porque o discurso oficial ele é muito diferente da prática diplomática. E eu sei que é uma experiência que é 1 em 1 milhão que conseguem ter. Eu sei que vários alunos gostariam de ir, mas que essa questão financeira de fato pesa muito. Então, por conta disso, eu acho que eu tenho um compromisso, sei lá... Uma responsabilidade de passar adiante tudo que eu aprendi lá. Então, enfim, sempre que eu posso, eu monto uma disciplina sobre a ONU para poder explicar para todo mundo aquilo que eu descobri. Eu dou minicurso, eu ensino as pessoas a mexerem nas bases de dados, que é um treinamento que você só aprende estando lá. Porque eu acho que, enfim, é muito egoísta da minha parte o governo ter me financiado para eu estar lá e eu voltar e não ser consciente de que eu tenho a obrigação de compartilhar tudo que eu aprendi lá com todo mundo que esteja interessado. E como que essa experiência mudou a sua visão de mundo? Se mudou? Mudou completamente para o bem e para o mal. Estar dentro da ONU me fez ver que muitas vezes certas negociações não vão adiante por problemas políticos individuais. Me tirava um pouco do sério. O que significa problemas políticos individuais? Países que barram certas resoluções de avançarem simplesmente porque tem problemas diplomáticos com outros países, independente da quantidade de pessoas que está morrendo em decorrência daquilo, tá?
Muitas questões políticas que fazem, por exemplo, com que os países usem o veto dentro do Conselho de Segurança. Não necessariamente porque eles não concordam, mas às vezes só para poder apoiar um aliado que não está interessado naquela resolução. Sim. Então, essas coisas me tiraram um pouco do sério, assim. Horas e horas de debate para decidir se o verbo vai ser no imperativo, se vai ser no passado, se vai ser no futuro. Então isso me deixava um pouco nervosa, assim, de muito tempo perdido para coisas que deveriam ser resolvidas para ontem, porque tem gente morrendo. Sempre pensava que tem gente morrendo e vocês estão aqui no ar-condicionado em Nova York, de terno, ganhando 30 mil reais, entendeu? 30 mil dólares, sei lá, debatendo o verbo da frase. Então, enquanto isso era uma coisa que me deixava um pouco descrente, várias outras coisas me motivavam. Bom, primeiro de tudo, eu fiquei muito mais orgulhosa da diplomacia brasileira depois que eu convivi de perto com os diplomatas brasileiros e eu vi como eles são extremamente capacitados e como que o Brasil é muito respeitado pela sua política externa e pelo seu potencial diplomático. O Brasil ele negocia de igual para igual em todos os temas. A gente tem coisa para falar sobre meio ambiente, sobre desarmamento, sobre direitos humanos, com diplomatas e especialistas muito competentes sobre todos os temas. A gente investe muito nisso. A gente tem uma perspectiva de sempre tentar integrar os países em desenvolvimento dentro dos debates. Então, eu saí de lá muito orgulhosa do Ministério das Relações Exteriores enquanto instituição, assim, do trabalho muito sério que os nossos diplomatas fazem, de como eles se preparam, de como eles estudam. A gente chegava para as reuniões muito certo de qual era a posição do Brasil em relação àquele tema, né? Era uma construção narrativa muito concreta, muito concisa do que a gente ia fazer. E eu acho que o grande choque de realidade que eu tive foi quando eu entrei na Assembleia Geral pela primeira vez, na sala da Assembleia Geral. E eu vi 193 representantes dos países sentados naquela sala. E eu falei, nossa, se não existisse a ONU, a gente nunca conversaria com as Ilhas Marshall sobre nada. Se não existisse a ONU, a Costa Rica nem saberia, talvez, que existe um lugar chamado Palau. Entendeu? Então, eu acho que o simbolismo da ONU, de todos os povos estarem dialogando com direito de voz, com direito de voto, é algo que a gente tem que valorizar. Porque é uma experiência pioneira, isso nunca aconteceu. A Liga das Nações nunca chegou nem perto de fazer o trabalho que a ONU faz. E apesar dos passos serem curtos e demorados, há passos. E eu acho que, enfim, os avanços que a ONU gera não são algo que a gente pode desconsiderar. Tem muita coisa que foi feita, mesmo que de uma forma muito mais devagar do que o que eu gostaria, que avança. Eu sempre falo para os meus alunos que conseguir consenso entre 5 amigos para decidir aonde vocês vão no sábado à noite é muito difícil. Imagina buscar consenso entre 193 estados sobre o que fazer com o direito das mulheres. Não é fácil. Então, as poucas coisas que se conseguem, elas têm que ser valorizadas. Sim. Porque se não existisse a ONU, elas não seriam conseguidas. Então, teve um pouco para mim essa noção de olhar o lado sujo da política, de ver essa troca de voto, de ver as negociações sendo feitas no corredor, de ver um país vetar certa resolução só para ajudar um aliado, apesar das mortes. Mas também teve um pouco esse sopro de esperança, de mostrar que, apesar dos pesares, os países se conhecem, eles dialogam, eles têm experiências comuns, eles têm essa dimensão coletiva dos problemas. O Brasil percebe que as mudanças climáticas que nos afetam, não só nos afetam, afetam vários outros. Sim. Então, eu acho que a ONU funciona também como esse fórum de diálogo, esse espaço de compartilhamento de experiências, e que, por conta disso, é uma organização que deve se adaptar aos novos tempos, sim, que deve se reinventar, sim, mas que ainda tem um papel essencial a cumprir dentro da nossa ordem multilateral que vivemos atualmente. Hoje você está fazendo seu doutorado, eu queria saber como é que é a sua rotina atual? Tem esporte na sua rotina ainda? Como é que é?